Olha só, então agora a gente vai para a parte 2 da nossa aula, né, que é a unidade 1, tá? Aqui ele fala, ó, fábula em prosa e em versos. Eu posso ter, então, uma fábula escrita por texto corrido, né, como se fosse uma historinha, ou em versos, né? Todo mundo já sabe, em poema. E aí, ó, o nosso objetivo é a gente ler e interpretar fábula, escrita em prosa ou em verso. A gente vai identificar elementos da narrativa, personagens, o tempo e o espaço e o narrador. A gente vai produzir desfecho para a fábula, seja ela em prosa ou em verso. A gente vai estudar parágrafos. Estudar parágrafo e organização do texto. Estudar pontuação, entonação e expressividade nos textos. A gente vai estudar a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. E a gente vai participar de atividades orais. Ó, o que as crianças estão fazendo na cena? Elas estão lendo, né? Cada uma de uma forma, tá? Você já ouviu a frase gosto não se discute? O que ela quer dizer, né? Então, assim, eu prefiro ler quadrinhos, ou eu prefiro ler fábulas, ou eu prefiro ler reportagens, notícias, né? E será que há leitura para todos os gostos? Então, olha só. Então, a gente tem uma variedade de texto que a gente escolhe para ler, né? Eu posso ler um texto para me divertir, eu posso ler um texto para me informar, eu posso ler um texto que me leva, né, à imaginação e que me faz sonhar. O mundo da leitura, ela nos oferece muita coisa, muita informação, né? E uma maneira da gente identificar o texto que a gente gosta é a gente conhecer a forma como ele se apresenta, né? Então, nessa unidade, a gente vai estar lendo 2 textos com formatos diferentes. E aí, depois vocês vão falar: ah, gostei mais da fábula em prosa, que é escrita em textinho, ou eu gostei mais da fábula em versos, tá? E aqui ele propõe pra gente que é pra gente observar a ilustração e ler o texto de modo silencioso, né? A figura aqui tá clara para Damares, não dá para ver bem, mas no livro dá para ver melhor, né? Olha só. Leitura 1, fábula em prosa. A historinha vai contar a fábula da cigarra e das formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. E aí, qual é a moral da fábula, né, da nossa história em prosa? Os preguiçosos colhem o que merecem. Essa fábula do livro Fábulas de Esopo foi escrita por Esopo. Mais pra frente vai falar um pouquinho da história dele para nós, né? Ele foi um escravo há muito, muito tempo atrás, tá? Essa fábula ela foi traduzida por Heloísa Jean.
em São Paulo. E ela faz parte da editora Companhia das Letras, 1994, página 48 a 49. Ó, aqui sobre Esopo, ó. Esopo, segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século VI a.C. Não há uma data exata de seu nascimento e morte. O ilustrador Eduard Julius Detmold, que é o ilustrador, né, da nossa charge, ele nasceu em 1883 e morreu em 1957 no Reino Unido, tá? E agora a gente vai fazer uma atividade de... Olha só, interpretação de texto e compreensão de texto, atividade oral e escrita. Qual foi sua primeira impressão ao ler o texto? Então, vocês pode escrever, né, ou conversar com o papai ou a mamãe, quem estiver próximo aí. Qual que foi a sua primeira impressão ao ler o texto? Justo, injusto, coerente, incoerente, né? Vocês acham que a formiga fez certo em responder daquela forma ou não, né? Depois vocês vão escrever em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. O tempo. Quando aconteceram os fatos da história, né? Então, a gente vê que foi no inverno. Onde aconteceram os fatos da história? Se a gente não lembra, a gente pode voltar lá, né? Porque, assim, toda hora a gente pode não lembrar alguma coisa, então a gente volta. Olha só, num belo dia de inverno, então o tempo foi o inverno. As formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo, depois de uma chuvarada. Então, então o tempo estava chuvoso, né? Era inverno. E aí, vamos voltar na nossa pergunta. Onde aconteceram os fatos da história? Nas reservas de trigo, tá? Que é o local, né? Onde acontece a tragédia lá de molhar os grãos, né? Quem participou dos fatos da história foram as cigarras e as formigas. Então, elas são os nossos personagens, tá? Depois a gente vai reler a fábula com os colegas e vamos observar o texto. A fala do narrador, quem está contando a história? Alguém conta a história pra gente, né? A fala de cada personagem de quem participa da história. Então, lá, ó, copia um trecho de fala do narrador. Copia um trecho de fala de algum personagem. Depois, número 4. Explique qual era o grande trabalho das formigas. Então, vocês vão explicar qual era o grande trabalho das formigas, né? Que era preservar a comida que elas tinham recolhido no verão. O que a cigarra pede para as formigas? E depois, ó, releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. De que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada, né? Então, olha só, as formigas pararam de trabalhar. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas. Aí pode colocar assim, ó, pararam de trabalhar, e o costume delas não era esse, né? Então, aqui, ó, as formigas pararam de trabalhar contra seus costumes, porque os costumes delas eram costumes de trabalhar muito, muito para não passar fome no inverno, tá? Número 7. Releia o trecho a seguir, depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Então, olha que curioso aqui, né? Ó, bom, se você passou o verão cantando, elas respondem bem assim para a cigarra, né? Bom, se você passou o verão cantando,
Que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Essa parte aqui, ó, disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada, é uma situação de quê? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. É o narrador que fala a forma, né, como as formigas agiram. Quer dizer, elas voltam para o trabalho rindo da cigarra passar fome, né? E aí, ó, vocês vão marcar as palavras que faz referência a essa situação. É desprezo. Elas tiveram desprezo pela cigarra ou elas tiveram compaixão pela cigarra? Elas zombaram, né, fizeram zombaria, ou elas tiveram pena e amizade da cigarra? Elas foram solidárias com a cigarra, tiveram solidariedade para com a cigarra, apoiaram a cigarra, ou a trataram com ironia, né? Que é aquela coisa assim, enfim, né? E aí, olha, as fábulas costumam trazer uma moral, pois esses textos têm como um dos seus objetivos a transmissão de ensinamentos. Então, uma fábula, ela ensina algo, tá? Ó, juntos releiam a moral presente nessa fábula. Os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Conversem sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois, conversem e reflitam. Vocês concordam com essa moral para a história lida? O que vocês acham? Né? Então, é isso. Nessa página 20 aqui, né, da nossa unidade 1. Ó, para iniciar, ao longo dos anos, vários autores reescreveram a mesma fábula, produzindo versões diferentes para a história. Agora você vai ler uma versão da fábula, A Cigarra e as Formigas, feita em versos por Cinéas Santos, um poeta contemporâneo do estado do Piauí. Compare com a que você leu. Ó, por ser um poema, ensaie com os colegas para que juntos vocês possam fazer, em outro momento, uma leitura sob a forma de jogral. Isto é, uma leitura conjunta em que pode haver a divisão de vozes para o narrador e os personagens. Ficará muito bonito. Então, quem tem irmãozinho em casa pode estar fazendo essa brincadeira, né? Cada um lê uma parte. Por exemplo, vocês dividem. Um faz o narrador, um faz a voz da cigarra, um faz a voz da formiga. E faz tipo um teatrinho, tá? Vai ficar legal, né? Leitura 2, fábula em verso, A Cigarra e a Formiga, a fábula revisitada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento. Canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta o ziziziar da cigarra. Não se contém e pergunta: por que cantas no verão? Aí a cigarra responde: essa é a minha profissão. Nada mais sabes fazer? Canto é trabalho e lazer, ela responde. O que farás no inverno? Guardo a guitarra em inverno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por ter futuro? Por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Sem mais tempo para conversa, a formiga toda pressa
voltou a mergulhar na lida e outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Moral. A moral dessa historinha: faça a sua, eu faço a minha, né? Então, olha, a proposta do Cinéias Santos, né, desse escritor aí, ó, que nasceu em 1948 em Campo Formoso, no Piauí. Ele fala aqui, ó: quando pequeno, ouvia textos de cordel e sempre quis fazer algo parecido. Escreveu muitos livros, entre eles Ciranda Desafinada. Ele escreveu em 2008 Ciranda Desafinada. Antônio Amaral, 1962, é o ilustrador. Também é do Piauí, da cidade de Campo Maior. Olha só, então aqui a gente viu uma figurinha, né? Que é feita pelo Antônio Amaral no livro Ciranda Desafinada. Aqui outra figurinha, né? A gente tem o seguinte aqui, ó, a palavrinha faceira, tá bem clarinho aqui, ela significa que gosta de mostrar elegância, alegre, risonha. E a palavrinha diligente é cuidadosa, rápida, esmerada, dedicada. E assunta, o que é assunta lá? Ó, sofre e assunta. Presta atenção, pensa, raciocina e observa. A formiga tava, né, só observando a cigarra cantar. Ziziar, ó, é um verbo novo. É o som próprio da cigarra, tá? Vamos ver que perguntinhas temos sobre esse texto. Ó, interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. Pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens no poema de Cinéias Santos são iguais ao da fábula lida anteriormente? Por quê? Nem o tempo, assim, os personagens são, mas nem o tempo nem o lugar são, não é verdade? Porque ele escreve numa outra época, né? O nosso texto lá na introdução fala que ele, como fala, o Cinéias, ele é quer ver? Um poeta contemporâneo, né, do estado do Piauí. Esopo, ele estava num outro contexto social, numa outra época, né? E o Cinéias, quando ele escreve esse poema, ele tá no Brasil, né, no estado do Piauí, e ele é contemporâneo. Ele é da nossa época, tá? Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção quando a gente está lendo um texto, tá bom? Olha lá, ele nasceu no ano de 1948. A minha mãe, por exemplo, ela nasceu no ano de 1959. Então, significa que ela nasceu 11 anos depois. Quando o Cinéias tinha 11 anos, a minha mãe nasceu, né? Então, assim, você vê que ele não é tão velho, tá certo? Ele não tem nem 100 anos, não é? Aqui, ó. Aqui vocês vão sublinhar. Vocês vão passar um traço embaixo no verso que corresponde à fala do narrador, né? Então, nem a formiga tá falando e nem a cigarra tá falando, mas o narrador da história. Ó, vocês vão reler os versos. Canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. Canta o esplendor do momento. Então, nós podemos ir no Google e falar
qual o significado da palavra esplendor, que aí a gente vai obter um outro sentido, o mesmo sentido para essa palavra destacada, tá? Depois, como explicar o sentido do verso pelo prazer de cantar? Ó, como explicar o sentido do verso pelo prazer de cantar? Vamos voltar ali, ó. É o segundo verso ali, ó, pelo prazer de cantar. Então, a gente tem que refletir. Às vezes, a gente não tem a resposta imediatamente, né? Mas aí a gente vai pensando, lê de novo, daí a gente consegue uma resposta. Ele fala aqui, ó, assinale a alternativa que melhor explica por que a cigarra cantava. Porque seu alimento estava garantido, porque gostava e isso era importante para a sua vida, ou porque espantava sua insônia? Será que o nosso texto fala de insônia da cigarra? Será que o alimento da cigarra estava garantido? Releia estes versos em que o narrador fala da formiga. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso destacado, empregando palavras com sentido equivalente. Eu posso colocar quase morta de canseira, né? Fica bom, não fica? Depois, vocês vão circular no poema 3 versos em que a cigarra descreve o que fazia, né? Então, vocês não vão circular versos que descreve que a formiga fazia alguma coisa, mas sim o que a cigarra fazia. Aqui ele fala que a cigarra ela tinha prazer no que fazia, que é para você pintar no poema a palavra que indica o sentimento da formiga. Pinte no poema a palavra que indica que o sentimento da formiga em relação ao que faz é contrário ao da cigarra. Então, a gente vai ter uma palavra que é contrária ao sentimento da formiga e da cigarra, né? Não, tipo, não fala a mesma língua, né? A mesma coisa, né? Um vai para um caminho, outro vai para outro, tá? Depois aqui, ó. Releia um trecho do diálogo entre a formiga e a cigarra. O que farás no inverno? Guardo a guitarra em inverno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Na opinião sua, você aí que está ouvindo a aula, qual das personagens queria prevenir-se para o futuro? Vocês vão estar respondendo, né? Releia o verso destacado e converse com os colegas sobre o que ele significa. Viver é um salto no escuro? Depois escrevam juntos uma ou mais frases que expliquem esse verso. Depois escrevam juntos uma ou mais frases que expliquem esse verso. Viver é um salto no escuro? O que vocês acham? Que viver é assim mesmo? É um salto no escuro ou não? Ó, aqui a gente tem o seguinte, ó. Nas fábulas, geralmente a moral tem a intenção de ensinar alguma coisa. Nas fábulas, geralmente a moral tem a intenção de ensinar alguma coisa. Neste poema, o poeta fez diferente. Leia. A moral dessa historinha. Faça a sua, eu faço a minha. Então, olha só, Esopo, ele deu a lição de moral, né? Que era lá, os preguiçosos têm o que merecem, né? Então, assim, ele não entendia que a cigarra merecia, vamos supor, comida por cantar o verão enquanto as formigas trabalhavam, né? E aí vocês acham que a cigarra merece comida na medida em que ela passa o verão cantando para alegrar a rotina de trabalho das formigas? Vocês vão responder, tá?
Ó, o que esses dois versos podem significar? Converse com os colegas, no caso não vai ser colegas, vai ser irmãos, a mamãe, o papai ou mesmo a professora, né? Vocês mandam por WhatsApp. Ou quem sabe o coleguinha também no particular, e aí dá pra bater um papo, né? A gente fala que não tem jeito de conversar, mas tem sim, se quiser, né? E vocês vão ver se conseguem chegar a uma conclusão. Se quiserem, vocês vão escrever no caderno as conclusões a que chegaram, tá bom? Depois, para conversar, qual moral vocês dariam para essa fábula? Apresentem suas opiniões e procurem justificar o que pensam, tá? Depois aqui, ó, número 9. Agora vocês vão explicar por que o autor teria usado a expressão a fábula revisitada abaixo do título do poema. Criem uma resposta coletiva, né? Ela é fábula revisitada porque, assim, é como se o Cinéas Santos voltasse lá no contexto que Isopo estava vivendo, naquela situação, né? E fizesse uma revisita, uma reflexão a respeito do que acontecia, né? Se era justo, se não era, enfim, tá? Dúvidas? Então é isso, criança. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham aprendido bastante. E até amanhã para nossa aula de matemática, tá bom? Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!